Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Estamos hoje, aqui e vamos falar sobre a mulher cananeia com a nossa obreira Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, pastora. Então você hoje trouxe um ensinamento para nós dessa mulher maravilhosa. Isso, verdade. Uma história magnífica de um final surpreendente. Então conta pra gente, Andréia, conta um pouco dessa mulher pra gente poder saber quem é essa mulher. A Bíblia fala o nome dela? Não, a Bíblia não registra o nome dela, mas registra a origem dela. Ela era de origem fenícia, nasceu na Grécia e foi morar nas fronteiras de Israel. Essa localidade onde ela morava ficava mais ao norte de Israel. E por uma felicidade dela, Jesus naquele dia estava passando por aquele lugar. E o que ela fez? O que estava acontecendo com ela? Como você falou, para a felicidade dela, Jesus estava passando naquele lugar. O que estava acontecendo com essa mulher? Ela tinha um problema familiar. A casa dela tinha perdido a paz porque ela tinha uma filha que era possessa por um espírito imundo. E quando ela ouve falar de Jesus e falar que ela estava passando naquele lugar, ela decide atravessar a fronteira e procurar ajuda em Jesus. Isso surpreendente porque ela era uma estrangeira. Que coisa, né? Ela era uma estrangeira, mas ela já tinha despertado a fé, Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Já tinha ouvido falar. Ela já acreditava no poder dele, E o que ela fez? Como que ela conseguiu chamar ali a atenção de Jesus? O que aconteceu? Isso se demonstra de uma maneira muito interessante. A comitiva de Jesus, ela ia passando por Tiro e Sidom. E ela vai atrás dessa comitiva gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles ficam assim surpreendidos, por quê? Por ela ser de origem estrangeira, filho de Davi era um título que só o povo judeu usava. Porque naquela época o único povo que esperava o Messias era o povo judeu. Então filho de Davi, ele identificava aquele Messias que viria. E ela usa desse chamamento para com Jesus. Só que ela continua gritando atrás da comitiva. E qual a atitude, então, de Jesus? O que Jesus fez, ao clamor dessa mulher, ao clamor, dessa mãe? Jesus parece que no primeiro momento ele não escutava, porque ele não para, ele continua caminhando. E ela não se deteve por aquilo, ela continua gritando. Tanto que os discípulos daquela comitiva, eles ficam incomodados e falam para Jesus assim: Jesus, despede essa mulher, que ela vem gritando atrás da gente. Diz logo que o Senhor não vai fazer o milagre e despede ela. Porque Jesus falou que não era bom que ele tirasse o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele tinha uma missão e tinha uma tarefa, que naquele momento era levar a salvação àqueles que estavam perdidos na casa de Israel. E a atitude dela, quando ela ouve daquele que ela acreditava que poderia solucionar o seu problema? Porque ela tinha uma filha possessa em casa, ela vai, até Jesus, ou seja, viaja, e ali clama, socorro. E aí? Ela clama por socorro e aparentemente ela não é ouvida. Só que ela para e aquilo ali de modo nenhum detém ela. Porque ela poderia ter se ofendido ali, parado e voltado para sua casa. Jesus, o Senhor não quer me atender, eu vou partir daqui de volta para minha casa e continuo com o meu problema. Mas não, ela continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por um momento, Jesus ele dá uma paradinha para responder. Nessa paradinha, ela usou de sabedoria, saiu de trás da comitiva e vai para frente de Jesus. E ali ela tem uma atitude de adoração. Ela se ajoelha aos pés de Jesus e o adora. Jesus chama então essa mulher de quê? Cachorrinha. Que ofensa! Imagina se você vem gritando atrás de mim, pedindo socorro, e eu olho pra você e falo: cachorrinha, agora não. O que você diria? O que ela fez? Ela poderia muito bem ter se ofendido ali. Mas Jesus, ele fala numa linguagem que ela entendia. Pra gente hoje, soa como ofensivo. Mas naquela época, para ela, tinha um perfeito entendimento. Por quê? Ela era descendente de Cão, que era um dos filhos de Noé. A cidade dela toda de Canaã era descendente de Cão. Então era comum naquela época eles serem identificados assim. Então ela se coloca ali aos pés de Jesus, porque ela sabia que Jesus era o único que podia resolver o problema dela. Que coisa, Então, o que para nós é estranho, para ela já sabia do que se tratava. Mesmo assim,
né? Ela estava na certeza de que ela seria atendida. E ela foi? Aí a história continua, porque Jesus fala para ela que não era bom lançar o pão, né, para os cachorrinhos. E ela responde Jesus de um modo ousado: Senhor, eu não quero o pão que é dos filhos. Se o Senhor me der somente uma migalha, já resolve o meu problema. Então a gente volta lá atrás, porque a gente tem a imaginação de mesa, uma mesa com 4 pés, e não. Como era um povo oriental, eles comiam no chão, a mesa era no chão. Aí leva a gente a pensar, como que o cachorrinho ele ficava embaixo da mesa esperando a migalha? Você vê a sabedoria dessa mulher, ela entendia que a mesa de Jesus não era uma mesa terrena igual a nossa, era uma mesa celestial, que se somente caísse uma migalha, ela não queria o pão inteiro, ela queria a migalha. Se caísse uma migalha, somente uma migalha do poder de Jesus, o problema dela seria resolvido ali. Que coisa, né? Não precisava Jesus ir até a filha, não precisava ela trazer a filha até Jesus, até porque a filha dela, ela era uma moça possessa, né? Era uma moça possessa. Existem casos de possessões que as pessoas, por elas não saberem, não sabem lidar com isso, chega até mesmo a amarrar a pessoa, chega até mesmo a acorrentar a pessoa, né? Por quê? Porque ela não tem como controlar. E ela fez isso para quê? Para pedir socorro, né? E a filha dela era uma moça possessa, né? Então, provavelmente, tinha uma vida o quê? Atribulada, perturbada, mas ela creu, né? Ela creu. E o mais interessante que a gente entende nesse texto, que você vê o tamanho da fé dessa mulher, que ela estava numa outra localidade, ela tinha atravessado a fronteira, ela tinha saído do lugar de conforto dela, mas ela creu que a palavra de Jesus alcançaria a filha dela que estava do outro lado, dentro de casa. Você vê, ela tinha uma percepção de uma fé extraordinária, que Jesus poderia fazer somente com uma palavra. E foi feito o que ela queria. Jesus responde para ela: ó mulher, ela já tinha deixado de ser o cachorrinho. Ele já identifica: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E Marcos, ele deixa registrado para a gente que foi feito conforme ela queria, por causa dessa palavra. Ou seja, chegando em casa, ela encontra a filha deitada numa cama. Pra gente é uma coisa simples você ficar deitado numa cama. Agora você imagina para uma menina que era endemoniada, que era possessa. Há quanto tempo essa menina não se deitava? Não tinha uma rotina normal. Ou seja, né? Algumas pessoas, pela possessão, bebem, outras fumam, outras se prostituem, né? Tem aquelas pessoas que chegam a tirar a vida de outras pessoas. No caso dessa moça, ela não tinha paz, ela não parava, ela não descansava, porque a mãe se surpreende. E a Bíblia narra que quando ela chega, a filha está deitada. Então era algo que a filha não fazia. Não fazia mas normalmente. Passou a fazer. Isso. E você vê que a paz naquele lar, ele foi restabelecido. Porque ela chega e encontra a filha dela em paz, que não deveria ser uma coisa comum naquele lar. E essa querida que está nos assistindo, tem alguma coisa impossível para ela? De jeito algum. E a lição que a gente tira, a maior lição da mulher cananeia é o quê? Você tem que ter uma fé inabalável. Você não pode desistir em frente às dificuldades, em frente a tudo que acontece. Seja com a mulher cananeia, tenha uma fé sobrenatural, que Jesus ele vai te atender. Glória a Deus. Então fique com este ensinamento. Tenha um excelente Dia das Mulheres, um mês abençoado em o nome de Jesus. Amém.